Oração, ação, mais um encontro, um momento a mais, um aprendizado a mais, uma oportunidade a mais de reflexão e de autoconhecimento no conhecimento do mundo. Aproveitemos as chances, todas as oportunidades para conhecer o fora como o dentro, porque há uma correspondência assim na terra como no céu, assim no baixo como no alto, assim no dentro como no fora. E aproveitemos cada conhecimento interior para mais conhecimento, para mais expansão, e como a expansão é sempre para o amor, pela prática do bem. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem são os pilares da nossa evolução. Por isso, oração e ação, boa sintonia para nos integrarmos, para nos conectarmos com tudo e com todos, e prática do bem, para que essa conexão nos leve ao amor. Muito bom. Estamos no capítulo 11 de O Livro dos Espíritos. O capítulo 11 estuda a criação. Tem por título Os Três Reinos. E num primeiro subitem fala dos minerais e das plantas. É sobre eles que nós estamos refletindo, sobre eles que nós obtemos aqui as perguntas de Kardec e as respostas dos bons espíritos. Vamos a elas? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse nosso grupo de estudos, onde nós contamos com a ajuda dos amigos, dos espíritos mais elevados que coordenam esse trabalho e que nos franqueiam essa oportunidade única de nos abrir, de nos expandir a consciência. Agora, tendo por assunto o conhecimento dos nossos irmãos. Somos uma família universal, irmãos por parte de Pai, por parte de Deus. Cada avanço que nós dermos no entendimento dessa família universal nos abrirá a solidariedade, a fraternidade universal. Muito bom. Hoje estamos na questão 589 e vamos até 591, encerrando esse item, os minerais e as plantas. Questão 589, pergunta Kardec: algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, que é uma espécie de planta carnívora, que prende os insetos por um movimento rápido e repentino de fechamento dos seus tentáculos. Uma planta muito interessante dentro do reino vegetal. Então, pergunta Kardec se algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, apresentam movimentos que mostram uma grande sensibilidade e, em alguns casos, uma espécie de vontade. É o caso da dioneia, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar
sobre ela para extrair-lhe o suco. Tem-se a impressão de que a planta preparou uma armadilha para matar o inseto. Essas plantas possuem a capacidade de pensar, têm vontade própria e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de um reino para o outro? Olha que interessante, não é? A resposta é: tudo está em transição na natureza. Pelo simples fato de que nada é semelhante, embora tudo se relacione. Todas as espécies são únicas, todos os indivíduos de uma espécie são únicos, mas ao mesmo tempo tudo está conectado, tudo se relaciona na criação de Deus. Continuam os espíritos dizendo assim: as plantas não pensam e, por consequência, não possuem vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos, que é a designação dos animais invertebrados cujas formas lembram a das plantas, como os corais, as esponjas e as medusas, também não pensam. Neles existe apenas um instinto cego e natural. Ou seja, tanto no reino vegetal existem plantas que se aproximam dos animais, quanto no reino animal existem animais que se aproximam das plantas, de forma que há uma evolução contínua na criação de Deus. Há um comentário de Kardec aqui que diz assim: o organismo humano também nos oferece exemplos de movimentos involuntários, ou melhor, sem a participação da vontade, como ocorre nas funções digestivas e circulatórias. O piloro, que é um orifício situado na parte inferior do estômago, possui uma válvula que se fecha e impede que o bolo alimentar volte do intestino para o estômago. O mesmo movimento involuntário deve ocorrer com as sensitivas, o que não implica de modo algum a necessidade de uma percepção e menos ainda de uma vontade. Então os traços, o instinto, a vontade, a consciência mais ainda, vão dentro delas mesmas, dentro de cada aspecto desse, vivendo uma evolução. E essa evolução faz as criaturas de Deus passarem de um reino a outro, justamente pelo aperfeiçoamento dessas características. Pergunta 590. Existe nas plantas e nos minerais um instinto de conservação que os leve a procurar aquilo que lhes possa ser útil e evitar aquilo que lhes possa ser nocivo? A resposta vem assim: as plantas possuem uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado dessa palavra, instinto. Mas esse instinto é puramente mecânico. Nada tem de mental, propriamente dito. Quando dois corpos se unem no reino mineral, através de uma reação química, é porque existe entre eles uma afinidade. Mas não se pode chamar essa união de instinto.
Então vocês veem que são rudimentos que existem nas criaturas de um reino, de cujo aperfeiçoamento depende a entrada desses indivíduos no reino próximo, no reino superior a ele. Então, nos hominais, em todos nós, existem rudimentos de fraternidade e de consciência que, quando desenvolvidos, vão nos fazer entrar no reino angélico. Assim como existe nos reinos animais rudimentos de vontade e de consciência, de cuja expansão depende a entrada desses indivíduos animais no reino hominal. E assim descendo, no reino vegetal existem rudimentos do reino animal, e no reino mineral, nos cristais, que são apontados como os minerais mais evoluídos, existem pródromos, rudimentos do que, evoluindo, fará com que os minerais migrem, os indivíduos minerais migrem para o reino vegetal. De forma que na família universal, na família da criação de Deus, tudo vá se transformando, tudo seja movimento. Como disseram os espíritos aqui, tudo está em transição na natureza. Nada surge como especial, como a velha teologia nos informava que os anjos, arcanjos, serafins e querubins seriam seres já criados dessa forma, seres especiais. E, portanto, esse reino angélico seria a nossa fronteira. Nós não poderíamos evoluir, ao contrário do que disse o próprio Jesus, que disse: vós fareis tudo o que eu fiz e mais. Ora, se nós, embora os nossos primitivismos, a nossa violência, a nossa inveja, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, se nós estamos destinados a fazer tudo o que Jesus fez e mais, está claro que o reino angélico não é uma parede, não é o limite da nossa evolução. Nós também avançaremos ao reino angélico e do reino angélico ao reino crístico, que é onde Jesus se situa. Quando os espíritos deram essa visão amplificada da criação, dizendo que o princípio espiritual dorme no reino mineral, sonha no reino vegetal, acorda no reino animal e relaciona-se com a sua consciência, desperta para a sua consciência no reino hominal e vive de acordo com essa consciência, com o Deus que mora em nós no reino angélico, é um painel, digamos assim, de uma evolução que é legada por alguns pensadores, por alguns seres humanos, por algumas teologias, no mero recorte que marca a evolução do símio, do macaco, para o homem, conforme a teoria da evolução hoje prevalecente na ciência. Pois a visão espiritual é que a evolução é muito maior do que dos símios ao homem, ao ser humano, mas vai do átomo ao arcanjo.
de forma que tudo se irmana na criação como uma imensa família universal. E nós, a nossa expansão para o amor, para a fraternidade universal, não é apenas no sentido de considerar a importância econômica do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, mas é por sentir uma fraternidade, um afeto, uma irmandade com tudo que existe. Somos irmãos de tudo que existe. E a nossa evolução se dá pelo princípio básico, típico de uma família, em que os maiores cuidam dos menores, de forma que os Cristos cuidam de praticamente toda a criação. Os anjos cuidam dos hominais, ainda que algumas criaturas muitíssimo evoluídas também se responsabilizem pelos reinos menores. E os homens, para fazerem jus à posição de homens, de criaturas humanas, precisaríamos nos sentir responsáveis, nos sentir zeladores, nos sentir irmãos maiores que cuidassem e amassem de todos os animais, inclusive os peçonhentos, os nojentos, para nós hoje, de todas as plantas, inclusive as ervas chamadas daninhas por nós. Animais peçonhentos e ervas daninhas só atestam o nosso estreito grau de evolução, a nossa estreita maneira de ver o mundo. E os minerais menos nobres, para os quais ainda não vemos maior serventia. Tudo se irmana na criação de Deus. Irmanemo-nos então com tudo. É uma visão muito superior à visão ecológica, que hoje já é uma evolução muito grande da visão materialista que prevalece na Terra. Precisamos todos evoluir para a consciência ecológica e da consciência ecológica já evoluirmos para a fraternidade universal. Aproveitemos tudo como exercícios de amor, porque tudo realmente assim é. E evoluamos nesse exercício pela prática do bem, não apenas entre todos os seres humanos de todas as raças, classes sociais, sexos, mas também para todos os animais, para todos os vegetais e para todos os minerais. Que essa visão ampla, generosa, profunda para esse nosso nível da evolução nos impulsione a Deus, porque Deus é amor e caminharemos para Deus a cada expansão da fraternidade que conquistarmos na nossa evolução. Graças a Deus, que assim seja para todos nós, que esse sentimento de fraternidade banhe, nutra, revigore a alma de todas as criaturas, o princípio espiritual de todas as criaturas de Deus. Que assim seja. Vamos saudar então as criaturas de Deus que estamos aqui nesse nosso momento tão precioso, saudando Mônica Silva, Janaína Correia, que se diz muito em paz, uma alegria muito grande que gostaria de compartilhar, que todos sejam abençoados e que nós compartilhemos, especialmente com a nossa família no Rio Grande,
de minerais, vegetais, animais e seres humanos, encarnados e desencarnados, que todos recebam esse nosso bem-estar, essa nossa consciência rudimentar, mas vigorosa, de fraternidade na criação de Deus. Mônica Silva, Janaína Correia, recordemo-nos das 5 regras para ser feliz. Liberte seu coração do ódio, liberte sua mente das preocupações, simplifique a sua vida. Nós não precisamos de tanto consumo, de tanta depredação como o consumismo nos tenta fazer crer. Dê mais e espere menos. Ame-se mais e aceite a terra que lhe jogam. Ela pode ser a solução, não o problema. A aceitação é realmente uma grande ferramenta para a expansão da consciência. Muito bom, Janaína, muito obrigado. Gugu Souza, expressando sua gratidão por esses momentos, a minha gratidão também pela sua gratidão, Gugu, muito obrigado. Sandra Regina, muito boa noite. Janaína Correia, Deus é conosco, sem dúvida, muito bom por estar aqui. A Mônica Silva sempre lembrando dos amigos, irmãos encarnados e desencarnados, vibrando pela paz mundial e pelas vítimas do Rio Grande do Sul, todos nós aqui também. Marco Aurélio Trindade, dizendo que é tempo de semear sementes de luz floradas de paz, frutos de amor. Muito bonito, Marco, muito obrigado. Maria José Sobral, Givanete Jesus, Márcia Sodré, Emir Cajazeira, já saudamos, Anilix e Sayonara Angélica. Muito boa noite para todos, todas e todos. E o nosso pedido para vocês, para todos vocês que avaliam utilidade dessa nossa reflexão para esse momento da humanidade, que compartilhem, que espalhem. Tão ruim é a disseminação da mentira, do ódio, do egoísmo, quanto boa, benéfica, meritória é a expansão da consciência, da boa vontade e da fraternidade. Saudações a todos e a nossa gratidão por esse momento. Amanhã, sábado, estaremos aqui às 18 horas e domingo às 17h30. Sábado no Oração Ação, dando sequência aos estudos de hoje, e no domingo essa reflexão entre o livro O Pequeno Príncipe e o Evangelho, no curso, digamos assim, entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe. Há pérolas impagáveis nesse livro pequeno, mas precioso. Aliás, nos 2 livros que são igualmente pequenos e preciosos: O Pequeno Príncipe e o Evangelho. Gratidão, graças a Deus, ótimo final de sexta-feira, ótimo final de semana para todos nós e até a próxima.